Hoje a gente vai falar de alguns conceitos. Todo mundo que trabalha com regularização ou que está passando por regularização fundiária são conceitos que parecem simples, mas que as pessoas às vezes desconhecem, e a diferença de um para outro faz toda a diferença. Então vamos lá. O que é uma gleba? Né? A gleba é uma área de terra que não está urbanizada. Parcelamento de solo. Atenção aqui para o parcelamento de solo. O parcelamento de solo, ele é o gênero, tá, de uma coisa. Tem o gênero e tem as espécies, tá? O parcelamento de solo, ele é um gênero. O loteamento e o desmembramento são espécies. O que é um loteamento? Uma espécie de parcelamento de solo. Loteamento, espécie de parcelamento de solo. É uma espécie de parcelamento de solo com abertura de via ou ampliação das que já existem. Então, quando a gente fala de loteamento, a gente vai abrir o viário ou a gente vai aplicar um loteamento, um projeto de loteamento, em vias já existentes. Muitas vezes vai ter que arrumar, vai ter que melhorar, vai ter que ampliar na maioria das vezes. Outras até vai ter que diminuir um pouquinho aquela via que está aberta. Mas enfim, o loteamento já existem vias, tá? É uma espécie de parcelamento de solo. Outra espécie de parcelamento de solo é o desmembramento, que já tem as vias existentes ali. Então, o desmembramento, ele é um pouquinho mais simples de implantar, tá? Mas cada cidade tem uma lei específica para desmembramento da gleba. Então, tem cidade que fala, você pode desmembrar uma gleba em até 10 lotes, em até 20 lotes. No sul, tem regiões onde o número é maior, porque lá no sul as glebas são um pouco menores. Se a gente falar de Roraima, de norte, bem lá pro fundão, as áreas menorzinha que a gente vai ter lá é 200 mil metros, 500 mil metros. Então aí os parcelamentos eles são maiores, tá? Então, parcelamento de solo, ele é o gênero do qual o loteamento e o desmembramento são espécies, tá? O que é o desdobro? Que todo mundo fala aí na mesa do churrasco. Ah, eu vou fazer um desdobro. O desdobro, ele é a divisão de um lote, tá? Então, a gente já tem um lote, a gente vai dividir, chama desdobro, divisão de lote. Condomínio ordinário. É um direito de propriedade exercido por várias pessoas titulares de fração ideal, tendo elas direito igual sobre o todo. Atenção máxima aqui. Condomínio ordinário está sendo usado para burlar a lei de parcelamento de solo federal. Então, o que está acontecendo muito e já está sendo coibido há um bom tempo, inclusive pela Justiça e pelos órgãos de fiscalização, por quê? As pessoas compram glebas na área rural. E aí, dentro daquela matrícula, tá aquele bololô de gente, um monte de gente. Não, obviamente, não está especificada a fração ideal na matrícula, porque isso não é permitido pela lei de registros hoje. Mas toda aquela gente é dona do todo, né? Então, tem casos onde o condomínio ordinário ele vai ser aplicado de forma correta e legal, tá? Mas cuidado para não usar o condomínio ordinário lá do Código Civil para fazer ilegalidade, para incorrer num crime aí de parcelamento de solo, tá? Tem o condomínio urbano simples, que tá lá, consta na Lei Federal de REURB, que sabe aquele conhecido puxadinho? Tem um lote, tem um espaço e várias moradias dentro, com um acesso só para todas essas casas, tal. Então tem uma frente ali, tem um monte de gente morando. Isso era muito comum antigamente, essa instituição, né? Então tinha lá um lote, ficava o pai, o filho, o vizinho, o periquito, papagaio, todo mundo junto, virava um condomínio ali meio que familiar, né? Isso ainda existe, né? Mas não é a forma ideal de implantação de condomínio. Mas a figura do condomínio urbano simples está lá na lei de REURB como uma modalidade que pode ser feita lá no final do procedimento de regularização fundiária, pode ser instituído naquela área que está passando por REURB o condomínio urbano simples, que é justamente quando a gente vai encontrar esse cenário, né? É um lote tão grande e lá tem várias moradias e acesso único ali para todos. Bom, o que é uma instituição de condomínio? É um ato que institui juridicamente o condomínio especial, ou o edilício, né? Devendo ser registrado no cartório de registro de imóveis. Atenção para isso.
É um ato que faz nascer para o direito as frações ideais e as unidades autônomas, tá? Então, instituição de condomínio, esses condomínios que a gente vê aí, né, tanto os horizontais, né, de casa, quanto os verticais, que são os prédios, eles precisam fazer uma instituição de condomínio, né? Então, aquele empresário que geralmente é um incorporador, um construtor, chega uma hora do negócio que ele vai ter que instituir condomínio, vai dizer o que é de cada um e o que são as áreas comuns que é propriedade de todos. Isso é a constituição, a instituição de condomínio. Tá? A convenção de condomínio é o documento que vai reger toda essa administração e a convivência dos condôminos, né? E as demais pessoas que frequentam ou utilizam esse condomínio. A convenção de condomínio, que é essa regra interna, depois que o condomínio foi instituído, ela também é registrada no cartório de registro de imóveis, tá? Incorporação imobiliária. É uma atividade exercida com o intuito de promover a realização e construção de um condomínio especial, para alienação total ou parcial de edificações, ou um conjunto de edificações com unidades autônomas. É utilizada para que o proprietário ou o incorporador possa vender antecipadamente as futuras unidades ainda não construídas. É um grande planejamento. Então, sabe aquele comprar na planta? Vou comprar um apartamento na planta? É a figura da incorporação. Para aquele construtor, né, aquela empresa conseguir vender aquele apartamento na planta que a gente fala, ele tem que aplicar uma incorporação imobiliária, que é para que ele possa vender antes de estar construído. Legal? Patrimônio de afetação. É um regime estabelecido pelo proprietário de um imóvel, pelo qual o terreno e as acessões, objeto da incorporação imobiliária, bem como demais bens e direitos a ela vinculados, são separados do patrimônio do incorporador e passam a garantir exclusivamente a incorporação imobiliária e a entrega do condomínio especial. É uma blindagem dos direitos dos adquirentes das futuras unidades imobiliárias. Então, quando a gente falar de patrimônio de afetação, é a proteção que aquele construtor vai ter que aplicar para proteger o patrimônio de quem for comprar aquelas unidades dele, tá? Zoneamento. Consiste na repartição da cidade em face da sua atual ou futura destinação do uso e ocupação do solo. Então, esse é o conhecido zoneamento aí. Geralmente está lá no plano diretor ou em leis esparsas aí de parcelamento de solo, mas o zoneamento é isso aí. Zona de urbanização específica é uma parte do município urbanizada com critérios específicos e diversos das regras gerais. Exemplo, chácara de recreio, ela pode estar dentro, né, as chácaras de recreio podem estar dentro de uma zona de urbanização específica. O que é uma ZEIS, né? ZEIS é uma zona especial de interesse social. Geralmente isso está no plano diretor das cidades, dizendo que tal e tal área está gravada como ZEIS, ou seja, aquela área ali é para aplicação REURB voltada para o social, ou moradias que vão ser feitas ali, também sempre voltadas ao caráter social da habitação. Área verde é uma área reservada para proteção ou recuperação do meio ambiente, dentro de um parcelamento de solo. Então, após a REURB, essa área que está instituída ali como área verde, ela passa a ser pública também. Área permeável é a parte do terreno ou da gleba sem revestimento por qualquer elemento que impeça a penetração de água no solo. Então, tem aquelas características que a gente tem que observar, né? Em construção isso é muito falado, quanto que vai ter que ser deixado de área permeável, né? Que é aquela parte que não pode ter cimento, não pode ter revestimento, não pode ter nada. É aquela parte aonde vai escoar a água, né? Vai infiltrar, penetrar, né, a água. Área institucional. É uma área reservada que se torna pública e destinada à implantação de serviços públicos. Então, vai aplicar lá um loteamento e tem lá a área institucional que tem que deixar reservada. O município vai pôr ali uma creche, uma academia da terceira idade, vai pôr um posto de saúde. As áreas institucionais, elas ficam separadas ali no loteamento para que o município aplique ali equipamentos públicos, tá? Em sua grande maioria. Reserva legal é a área do imóvel rural, atenção aqui, tá? Reserva legal é uma área do imóvel rural que é coberta por vegetação natural, pode ser explorada com o manejo florestal, sustentável, nos limites estabelecidos em lei para o bioma em que está a propriedade. Outro conceito, APP, área de preservação permanente, APA, área de proteção ambiental,
APRM é uma área de proteção e recuperação aos mananciais. APM é uma área de uso controlado e restrito voltada à proteção das fontes de água destinadas ao abastecimento público e coletivo de nossas cidades. Essa é a APM. Infraestrutura é um conjunto de obra e instalação necessária para a urbanização das cidades. Exemplo, sistema de abastecimento de água, energia elétrica, esgoto, drenagem, energia domiciliar, não sei se já falei, iluminação pública, isso é infraestrutura, tá? Equipamentos públicos comunitários, o que é isso? Serviço de educação, saúde, cultura, lazer, assistência social, né? Todos aqueles equipamentos que servem ao coletivo, servem a todos nós. Então, equipamentos públicos comunitários. Equipamentos públicos urbanos, o que é isso? É o transporte, é o esgoto, é a luz, tem outros também. Posse. O que é a posse? É a relação de fato entre a pessoa e a coisa. É a viabilidade do domínio. Então, eu tenho a posse desse telefone, eu tenho a posse dessa caneta. Só que no caso desses dois, eu tenho posse, eu estou com eles, mas eu também tenho a propriedade. Então, vamos lá para o conceito de propriedade. É um direito real sobre um bem, podendo usar, gozar, dispor e reivindicar de quem injustamente o detenha. Então, a partir do momento que eu tenho a propriedade desse telefone aqui e alguém pegar e levar, eu posso reivindicá-lo, porque a propriedade é minha. Eu não tenho só a posse, eu estou na posse, mas eu também tenho a propriedade, eu tenho o documento dele, eu tenho a caixa, o carregador, eu tenho tudo. Ele é meu, eu tenho a nota fiscal dele, ele é meu. Então, é a diferença aí de posse e propriedade. O usufruto é um direito real, mas ele é temporário, né? Pode ser instituído, inclusive por escritura pública. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho da diferença aqui dos cartórios, tá? Que muita gente não entende muito o que um cartório faz, o que o outro cartório faz, faz uma confusão, até às vezes colegas, às vezes, né, da área, que a gente às vezes encontra aí e faz essa confusão. Então, eu pus aqui os 3 principais cartórios, tá? Registro de títulos e documentos. É uma competência residual, tá? Aquilo que não é competência do cartório de registro de imóveis cai para o registro de títulos e documentos, tá? Então, tudo aquilo que não é competência do cartório de registro de imóveis, ele vai ser registrado no cartório de títulos e documentos. Depois a gente vem com os tabelionatos de notas. Finalidade é formalizar a vontade das partes que querem realizar um negócio jurídico, autenticar fatos e cópias, reconhecer firma, redigir documento público, dando forma ao desejo das pessoas. É aqui nesse cartório que faz as escrituras que a galera da REURB gosta de falar tanto. Então, no cartório de notas é feito todas as declarações de vontade, tá? Tabelionato de protesto é uma atividade pública delegada ao particular cuja finalidade é qualificar título de crédito e outros documentos de dívidas, registrando esses títulos, se eles não forem pagos no prazo legal, dando publicidade ao inadimplemento de uma obrigação. Várias obrigações podem ser protestadas, né? Acho que até que todo mundo sabe. Não apenas títulos de crédito, contratos particulares e até sentenças judiciais visando ter uma obrigação cumprida. Então é isso que faz o tabelionato de protesto, tá? E o cartório de registro de imóveis é a competência geral, ele faz todo tipo de registro, não vou aprofundar porque o cartório de registro é um monte, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, mas tudo que não é registro cai para esses outros 3 cartórios aqui que eu falei. E a gente tem um cartório de pessoas, que a gente fala pessoas naturais. O que o cartório de pessoas naturais faz? Ele registra nascimentos, ele registra óbitos, ele registra casamentos, ele registra averbação de divórcio, tudo que for alteração do estado civil, nasce uma pessoa, registra lá. Falece uma pessoa, registra lá. União de 2 pessoas, mudando o estado civil de ambas, registra lá, pessoas naturais. Enfim, só para a gente ter uma noçãozinha aqui mais ou menos, tá? Então, a competência plena é do registro de imóveis. Tudo que não está no registro de imóveis está distribuído por esses outros cartórios de forma residual. Isso está lá na Constituição Federal e na Lei 6015 de 73, que é a lei onde estabelece todas as questões dos registros e fala também sobre os cartórios. Combinado? Esses são conceitos que quem trabalha com REURB precisa saber. Você vai falar assim, poxa, Chandra, você falou de incorporação imobiliária, né? Não tem nada a ver e tal. Realmente a incorporação imobiliária, muitas vezes ela não é aplicada diretamente em processos de REURB, mas muitas vezes uma área consolidada vem de uma incorporação mal feita. Por isso que eu coloquei o conceito aqui.
tá bom? Acho que é isso, se te ajudou de alguma forma ou alguém que você conhece, deixa aqui um gostei ou um não gostei, mas deixa alguma coisa pra gente saber se a gente tá indo pro caminho certo, se tá gostando, se não tá gostando, né? Compartilha esse vídeo aqui, que aí outras pessoas podem ter acesso a esse conteúdo nosso.